E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Vitec, professor de programação, e no vídeo de hoje venho trazer aqui um assunto que é muito visto no mundo da programação, né? Que é o conceito de banco de dados. Então, o que é isso? Vamos ter aqui um conceito inicial. Bom, basicamente, o banco de dados ele ali é um local, né? Um servidor onde você vai armazenar os seus dados de forma organizada e segura. Como assim? Quando você faz um cadastro em alguma rede social, em algum site de compras, por exemplo, você vai lá, você bota suas informações, seu nome, seu endereço, seu CEP, e-mail, telefone, né? Então, todos esses dados que você cadastra, eles vão para uma base de dados, né? Para a base de dados daquela aplicação que você está cadastrando. Então, quando você faz esse cadastro, essa empresa, né? Esse local que você cadastrou, ele vai ter acesso a todos os seus dados. Então, aí de uma maneira mais organizada, né? Para que ele possa saber quem é você. Então, é basicamente isso um banco de dados, galera. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, ó, vou ver aqui no Google, banco de dados. Então, olha só, banco de dados, ó, qual é o conceito? Ó, banco de dados é uma coleção de dados que são organizados de forma randômica, sem significado implícito e de tamanho variável, projetados para atender uma proposta específica, de acordo com o interesse dos usuários. Então, é basicamente isso, né? Cada regra de negócio vai ter o seu banco de dados e cada banco de dados vai ter sua regra, né? Do que aceitar, de que tipo de dado aceitar, do que não aceitar. Então, simples assim, beleza? Então, entendemos aqui o básico de como é que funciona a base de dados. Mas, o que eu preciso para poder, de fato, fazer esse gerenciamento, para poder gerenciar um banco de dados? Então, nós precisamos basicamente de três coisas. Precisamos de um SGBD. O que é um SGBD? É um sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, é basicamente ali um sistema que vai ser responsável por fazer esse gerenciamento. Então, quais são os SGBDs? Né? Nós temos alguns no mercado aí, da Oracle, como a SQL, né? SQL Server. Então, alguns gratuitos, outros pagos. Né? Para essa aula, vamos utilizar o MySQL, né? Que é aí o mais didático, né? Que é o que a gente aprende primeiro quando a gente vai aprender banco de dados. Beleza? Então, vamos precisar de um SGBD. Vamos precisar também de um software, né, para de fato fazer esse gerenciamento, para poder de fato fazer essa gestão, né? Então, o software que vamos utilizar vai ser o Workbench, ó, MySQL Workbench, que inclusive é o próprio do MySQL, certo? Então, vamos precisar desse software para de fato gerar os códigos, né, para poder fazer essa gestão. E precisamos, é claro, de um servidor, né? Porque esses dados vão ser enviados a um servidor. Mas aqui nós temos o programa Champ, né? Que a gente simula um servidor na nossa máquina. Então, ó, vê como já está até startado aqui, ó, MySQL já está startado. Então, eu já tenho tudo que eu preciso aqui para criar um banco de dados. Beleza? Então, agora que temos essas três coisas, vamos partir então de fato para a prática, né? Para ver como é que funciona isso. Então, já estou aqui no meu Workbench, ele já está configurado aqui com o meu computador, né? Eu vou só acessar ele aqui. Então, estou aqui, ó. Então, essa aqui é a tela inicial do Workbench, né? Vê que ele está esperando eu escrever códigos aqui, enfim. Então, o que tem aqui, ó? Aqui do lado eu tenho as bases de dados que eu tenho aqui já no meu computador, né? Repara que a primeira que está aqui, ó, é a API Copa, que foi uma base de dados que eu criei num vídeo aqui passado, né? Onde construímos uma API que faz cadastro de jogadores da seleção brasileira, né? Então, se você não deu uma olhadinha, eu vou deixar o link na descrição para você conferir lá. Fizemos uma API lá de cadastro de jogadores, né? Utilizando Java com Spring Boot, e a API fazia o cadastro direto para esse banco de dados. Então, confere lá, que é bom que você também já entende como é que funciona o Java com Spring Boot, como é que eu posso poder fazer essa ligação com o banco de dados lá com ele, beleza? Então, basicamente, vamos utilizar desse mesmo conceito aqui, ó. Se eu chegar aqui, por exemplo, eu estou aqui na minha base de dados API Copa, né? Eu vou dar aqui um select asterisco from jogadores, já explico melhor para vocês sobre isso aqui. Então, olha só, aqui tá todos os jogadores que nós cadastramos lá naquela aula, né? Naquela aula de APIs. Então, eu vou deixar o link aqui e você dá uma olhadinha lá, beleza? Então, basicamente, galera, como é que funciona aqui o SQL? Como vocês puderam ver aqui, ó, eu vou digitar comandos que basicamente eu vou traduzir para o português, né? Eu vou falar eles em português, na verdade, e vou traduzir para o inglês. E o programa vai entender assim, né? É assim que a linguagem funciona. Então, como assim, ó? Primeiro de tudo, nós precisamos criar uma base de dados. Ó. Repare que eu tenho várias aqui criadas, né? Porque, como eu faço em aula, então eu crio sempre várias bases de dados para poder servir como exemplo, né? Para
ficar melhor de entender. Então, primeiro nós temos que ter uma base de dados, né? Que, ou seja, é o local onde de fato vamos armazenar aquelas tabelas, aquela organização. Então, olha só, como é que eu crio uma base de dados aqui? Eu vou dar um create database, né? Create database. Vou dar o nome aqui de jogadores seleção. Só um exemplo, né? Sem caractere especial. Então, ó, criei a minha base de dados jogadores. Então, olha só, vê que ele até ficou verdinho aqui, funcionou, né? Se eu atualizar aqui, ó, repara que agora, nas minhas bases de dados, ó, eu tenho aqui, ó, jogadores seleção. Beleza? Então, eu vou clicar 2 vezes nela para poder, de fato, o meu workbench saber que eu vou trabalhar aqui em cima dela, né? Eu poderia clicar em cima ou eu poderia também utilizar aqui, ó, use jogadores seleção, né? Para utilizar essa base de dados. Beleza? Então, primeira coisa que temos que fazer, essa base de dados está vazia, né? Eu preciso criar uma tabela aqui. Então, como é que eu crio uma tabela com um banco de dados aqui, com SQL? Então, eu já trouxe o código aqui pronto para poder não deixar o vídeo muito longo, né? Então, eu vou colar aqui e explico o que está acontecendo. Então, olha só, eu vou criar uma tabela, né? Agora sim, create table. Vou dar um create da tabela jogadores, né? Eu dei o nome de jogadores para essa tabela e adicionei todos os campos que essa tabela vai ter, ó. Então, repara que aqui ele tem algumas coisinhas. Por exemplo, eu tenho aqui, eu vou ter o campo ID do meu jogador, né? Eu vou ter o nome dele, eu vou ter o número da camisa desse jogador, a posição e a data de nascimento. Então, repara aqui, o que é esse int, primary key, varchar, not null, o que é isso? Isso aqui são as constraints, né? É o que esse campo vai aceitar. Então, por exemplo, o meu campo ID, ele vai ser minha chave primária, né? O que é a chave primária? Eu não vou entrar em detalhes de fato como é que explicar mais detalhado como é que funciona isso aqui, né? Mas basicamente eu estou dizendo aqui que esse campo ID vai ser o campo único de cada jogador. Ou seja, quando eu quiser editar um jogador, listar um jogador, excluir um jogador, eu vou ter que excluir pelo ID dele, porque cada um vai ter o seu, né? Cada jogador vai ter o seu ID. Então eu vou dizer que o ID desse jogador vai ser a chave primária dele. Beleza? Então basicamente isso, tá? Quando partir por exemplo, vocês vão entender melhor. E esse campo aqui, ó, ele é auto-incrementável, ou seja, ele vai ser incrementado automaticamente. Então, ele é um int, né, ou seja, ele é um campo do tipo inteiro, né, um valor inteiro, então vai receber números inteiros. Então, eu vou cadastrar um jogador, aí vai ficar lá 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai ser auto-incrementável, beleza? Então, é isso aqui que essa linha está dizendo. Agora, o meu nome, ó, esse varchar 50, o que é isso? Estou dizendo que esse campo ele vai citar caracteres, né, ou seja, letras, no máximo 50 caracteres. Beleza? Então é isso que esse campo está dizendo. E not null, porque esse campo ele não pode ser nulo, né? Ou seja, eu não posso cadastrar um jogador sem cadastrar o nome dele. Beleza? Então essa constante diz isso, not null. Agora o número camisa também, ó. Ele também vai ser um atributo inteiro, né? Eu vou cadastrar o número da camisa como um tipo inteiro. E essa constante unsigned quer dizer o quê? Quer dizer que eu não quero cadastrar um jogador um número de camisa menor que 0, né? Unsigned não deixa eu cadastrar números negativos. Porque não faz sentido, né? Não tem como ter números negativos aqui nos jogadores. Aí você pode falar, não, mas eu posso criar, se eu quiser botar na minha camisa jogar número negativo. Posso? Pode. Mas aí como eu falei, depende da regra de negócio, né? Aqui eu não quero que meu jogador ele seja cadastrado com um número menor que 0. Então, eu vou garantir que o meu banco não aceite isso, beleza? E esse unique aqui, ó, quer dizer o quê? Que o número da camisa é único, né? Eu não posso ter 2 camisa 10, né? Camisa 10 só tem um. Só o Ney, né? Então não quero jogadores com o mesmo número de camisa, beleza? Aqui a posição, ó, vai ser um varchar 50, simples assim, vou aceitar 50 caracteres na posição dele. E a data de nascimento vai ser o tipo date, né? Já é um padrão aqui para aceitar datas. Então, beleza, fiz esse comando, ó, vou dar um Ctrl Enter para executar, ficou verdinho aqui, ó. Agora se eu der aqui, ó, select asterisco from jogadores. Esse select asterisco for jogadores é o quê? Eu vou selecionar todos os registros da tabela jogadores, from, né, de jogadores. Então, vou selecionar e olha só, repara que eu tenho aqui minha tabela criada, né, ó, o ID, o nome, número camisa, posição, opa, a posição tá errado, né, mas já a gente vai melhorar isso aqui, e a data de nascimento, beleza? Então, vamos agora que já criamos a tabela, vamos inserir registros nessa tabela, né? Então, eu vou dar aqui, ó, o comando já está prontinho aqui pra gente, para facilitar, né? Então, olha só, vou inserir registro nessa tabela. Então, olha só, deixa eu dar um zoom aqui, ver se está dando para enxergar direitinho. Deixar um zoomzinho maior. Então, olha só, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou cadastrando os jogadores, ó.
Repara aqui. Insert into jogadores, né? Inserir na tabela jogadores os valores. Aí, ó, default por quê? Porque é o padrão, né? O padrão eu coloquei que vai ser auto-incrementável. Então, ele vai colocar o que tá aqui. Então, como esse aqui é o primeiro, o Richarlison vai ser o 1, Vini Júnior vai ser o 2, Paquetá o 3, Marquinhos 4, 5, 6 e por aí vai. Beleza? Então, vou inserir os jogadores, ó. Nome do jogador, Richarlison. Número da camisa, 9. Posição, centroavante. Data de nascimento, ó. Aí aqui a data, no banco de dados, né? Ele pega no padrão americano. Então vai ser ano, mês e dia. Beleza? Então, fiz isso para todos, né? Para cadastrar um monte de uma vez. E aqui tem o Messi também, né? Que não tem nada a ver, mas vamos deixar ele aí. Selecionei esse comando, ó. Executei. Ficou verdinho aqui. Vamos dar um select asterisco from jogadores de novo. Então, olha só. Agora aqui, ó, minha tabela, eu tenho aqueles jogadores, né? 7 jogadores. E aí, ó, cada um com seu identificador único, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então, tá aqui meus jogadores cadastrados. E aí você pode perguntar também, pô, mas você falou que o primary key, né, que é o que vai identificar que é um jogador único. Mas e o número da camisa, que você falou que é unique? Aí tem a diferença, né? Porque quando a gente vai trabalhar com chave estrangeira, todo um conceito mais avançado de um banco de dados, aí tem que ser na primary key, beleza? Como eu falei, nesse primeiro momento, vamos apenas entender o conceito, tá? Então, beleza, estão cadastrados aqui, ó, só que nós temos alguns erros nessa tabela, né? Por exemplo, o Messi tá aqui, pô, o Messi é da seleção brasileira? Não é. Então, eu quero excluir esse registro. Como é que eu faço para excluir esse registro aqui, ó? Eu vou simplesmente fazer o seguinte, olha só. Eu vou dar aqui um delete from jogadores, né, da tabela jogadores, where id igual a, qual que é o id do Messi? É 7, né, ó, o id do Messi, o identificador do Messi é 7, então, fazendo isso, eu estou garantindo que eu vou excluir da tabela jogadores o id 7. Então, quando eu executar isso aqui, ó, ficou verdinho, né, se eu voltar aqui, ó, para selecionar todos os registros, ele vai ver, ó, o Messi não existe mais. Beleza? Então eu excluí aqui direto do meu banco de dados o Messi. Beleza? Então, outro comando aqui que eu poderia fazer. Então, por exemplo, vai ver que minha posição está escrito errado, né? Aí, putz, escrevi errado. Tenho que apagar e escrever tudo de novo? Não, ó. Eu tenho comandos aqui para poder fazer essa alteração. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu vou dar um alter table. Eu vou alterar a tabela, jogadores, né? E eu vou mudar esse nome dessa coluna. Então, vou change column, vou mudar essa coluna. Então, vai ser posicap, né? É o nome da posição que ficou aqui, posicap. E eu vou botar aqui agora o nome que eu quero que mude, né? Então, vai ser posição, escrito correto, né? Também sem caractere especial. E aqui eu preciso dizer também qual que vai ser as constraints, né? Então, o tipo primitivo dele vai ser varchar, né? Que vai citar caracteres, no máximo 50. Então, olha só. Quando eu executo isso aqui, ó, ficou verdinho, né? Se eu voltar aqui na minha tabela jogadores... Repara que agora, meu posição está escrito correto, né? Eu consegui alterar isso direto do meu banco de dados. Outra coisa que pode acontecer aqui, cara, eu esqueci de adicionar outro campo. Faltou o campo goals, por exemplo. Putz, eu queria adicionar o campo goals, né? Eu esqueci de fazer isso. E agora, eu tenho que apagar e fazer tudo de novo? Não, ó. O administrador vai fazer o quê? Não, então beleza, quer adicionar? Então eu vou dar um alter table aqui, jogadores, né? Alterar essa tabela de jogadores e eu vou adicionar a coluna goals, né? Essa coluna goals vai ser do tipo inteiro, né? Porque vai ser um número inteiro, os goals do cara, né? Então, vamos executar isso aqui, ó. Pronto, ficou verdinho. Se eu voltar aqui para selecionar todos os registros, ó, repara que agora eu tenho aqui, ó, o meu goals, né? Ó, é o novo campo da minha tabela. Só que veja bem, tá tudo nulo, né? E agora, como é que eu faço para inserir? Eu tenho que fazer linha por linha, código por código? Bom, na teoria sim, né? Mas como estão utilizando a ferramenta aqui, ó, ela pode nos ajudar. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e preencher os gols de cada um, por exemplo. Vou dizer aqui que o Richarlison tem 30. O Vini Júnior aqui tem 20. Aqui o Paquetá tem 8. O Marquinhos tem 5, 3. E o Ederson aqui, eu vou dizer que ele tem 1, né, ó. Então, se eu der aqui um apply, ó, repara que ele vai me dar o comando aqui, né, ó. Update jogadores, que é o comando que é para alterar os registros, né? Ó, update jogadores, set goals, 30 goals, né? Onde o ID é 1, ou seja, eu tenho a certeza que eu vou alterar apenas esse campo, né? Então já dá o comando bonitinho aqui pra gente, ó. Então vou aplicar, ó.
Pronto. Agora tá tudo aqui. Se eu voltar aqui de novo e der um select from jogadores, ó, vão estar aqui os gols de cada um deles. Beleza? Aí, por exemplo, esse comando que a gente acabou de fazer aqui, de alterar, né, um jogador. Eu posso fazer ele eu mesmo, por exemplo. Digamos que, olha só, o Vini Júnior, né? Ele tá classificado como zagueiro. Putz, tá errado, o Vini Júnior é zagueiro, ele é atacante, né? Então como é que eu faço pra alterar isso? Ah, eu vou chegar aqui, ó, e dar um update, jogadores. Eu vou mandar pra posição atacante, mas onde? Onde o ID, vou até fazer aqui, ó, posso fazer aqui também quebrando a linha, vai ficar mais organizado, né? Onde o ID é igual a 2, né? Ó, o identificador do Vini Júnior é o 2. Então, fazendo isso, ó, pronto. Ele alterou aqui, ficou verdinho. Se eu voltar para selecionar tudo novamente, olha só, agora o Vini Júnior é atacante. Então, eu alterei aqui o campo também através da linha de comando. Beleza, gente? E aí, tá. Vocês viram aqui que eu posso inserir direto da ferramenta aqui, né? Os códigos também, que facilita muito. Mas, por exemplo, o que mais que eu posso fazer aqui? Cara, e se te perguntarem o seguinte, ó, eu quero que você liste aí pra mim, por favor, todos os jogadores que tenham acima de 5 gols, acima de 10 gols e que nasceram entre 80 e 2000, por exemplo. Então, olha só, vamos começar bem devagar, na verdade, né? Eu vou chegar aqui, ó, eu quero selecionar apenas os jogadores que têm mais de 10 gols. Então, nós temos aqui alguns, né? Então, imagina que fossem milhares de dados. Aqui eu consigo ver porque é um por um, né? Mas imagine que fossem vários. Aí, por isso que tem esses comandos. Então, eu quero selecionar apenas os que têm acima de 10 gols. Bora ver. Eu vou dar um select, asterisco from jogadores, selecionar todos os registros, onde jogadores de seleção não é jogadores, né? Jogadores de seleção é o nome da minha base de dados, aqui é a minha tabela, né? Onde os gols sejam maiores que 10. Percebe o sinalzinho de maior aqui, ó, um operador relacional? Então, se eu selecionar isso aqui, olha só, acima de 10 gols eu tenho o Richarlison e o Vini Júnior, ó. O Vini Júnior com 20 e o Richarlison com 10. Ah não, eu quero os jogadores que tenham menos de 10 gols, então, menores que 10, se eu executar isso aqui, ó, aí ele pegou o restante, ó, Paquetá, o Marquinhos, Thiago Silva e o Ederson. Aí, por exemplo, igual aquela primeira vez que eu falei. Ah, não, eu quero jogadores que tenham acima de 5 gols, por exemplo, e que nasceram entre a década de 80 e 2000. Vixe, e agora? Então, olha só. Eu quero jogadores que tenham mais de 5 gols e a data de nascimento, né, ó, a data nasce, esteja between. Aí o que? Como eu coloquei a data assim, né? Tem que colocar no padrão de data. Então, que seja entre a década de 80, né? Então, 1980, ano, mês e dia, tá? Como é padrão americano, a data vem assim, né? Em ano, mês e dia. Então, nasceram entre essa data e 2000, né? Então, 2000, mês 1, dia 1º. Então, bora ver se tem alguém. Ó, eu tenho só o Richarlison, né? Que nasceu aqui acima de 5 gols, que nasceu entre 80 e 2000. Será que é só ele mesmo? Então, bora ver aqui. Como aqui tá só ele, né? Se eu der um select asterisco que foram jogadores aqui, vamos ver. Ó. Entre 80, que tem acima de 5, olha só. Pior que é, né? Ó, tem o Thiago Silva, que é 80 também. Aqui o Ederson, só que eles não têm acima de 5 gols, né? Então, se eu botar aqui, ó, os que tenham, que sejam maiores ou iguais a 5, por exemplo. Então, o que eu posso fazer assim também, ó. E aí já vou pegar aqui, ó, o Marquinhos também, que tá nesse intervalo de data e que tem 5 gols ou mais. Beleza, gente? Então, dessa forma eu consigo organizar os jogadores. Aí, por exemplo, você pode falar, ah, não, mas eu quero organizar também em ordem alfabética. Posso vir aqui, ó, dar um order by nome, né? Ordenar por nome de ordem alfabética. Então, faço assim, ó. Aí já colocou Marquinhos primeiro e o Richarlison segundo, né? Por conta da ordem alfabética. Beleza, galera? Então, com isso aqui, nós conseguimos fazer a administração de banco de dados. É isso que o profissional faz, né? É isso que o DBA faz. Claro que não só isso. Existe todo o conceito, um profissional que sabe muito de segurança, né? Que sabe a questão de você realmente deixar os dados protegidos, criação de backup. Então, é um profissional que tem que ter tudo isso
né? Mas esse aqui é o básico que um administrador de banco de dados faz. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal para continuar recebendo aqui conteúdo de programação e comenta aí o que você acha, né? Se você gosta de banco de dados, você prefere outra linguagem, comenta aqui o que você acha melhor, beleza? Então, é isso, galera. Muito obrigado pela atenção até aqui e até o próximo vídeo.